Paul Fernandes assinou mesmo pré-contrato com o São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz a resposta dos dirigentes do São Paulo e fala sobre o Corinthians com reforços e também risco grande de rebaixamento. Preciso te atualizar sobre as coisas do Flamengo com notícia importante que envolve Claudinho e também com um caminhão de dinheiro que está perto de chegar. Para completar, processo de fritura no Atlético Mineiro em cima de Gabriel Milito. O valor da compra da SAF do Cruzeiro feito por Pedrinho BH. Falo ainda sobre as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima terça-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, assim vocês são avisados toda vez que pintar vídeo novo ou live. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$ 800. Já te explico como é que funciona. Antes na tela, jogos da Liga dos Campeões. Fase eliminatória, aquela que precede a fase de grupos, com várias partidas, tem Karabag e Ludogorets, Malmo e PAOK, Midland contra Ferencváros, Dinamo Kiev, Glasgow Rangers, Sparta Praga, Steaua Bucareste, além do Lille contra o Fenerbahçe, jogos de times interessantes. Você já tem seus palpites? Quero contar também sobre a Copa do Brasil com Vasco e Atlético Goianiense, única partida dessa noite. Tô indo na vitória do Vasco, cotação de R$ 1,86, colocando R$ 100 para voltar em R$ 186. Aposte no que você quiser. O importante é clicar no link que está no comentário fixo, fazer seu cadastro usando o código CNICOLA, tudo junto e maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos. O atacante Pedrinho está de saída do clube. Ele já tinha alguns problemas de comportamento e relacionamento, mas depois do jogo contra o CRB, em que ele teve uma discussão forte com o zagueiro Gil, ficou insustentável sua permanência e o Pedrinho não ficará. Bora falar também sobre o Fortaleza, que venceu o Cruzeiro por 2-1 em Cariacica, jogo que fechou a rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira. 7 jogos sem perder no Brasileiro, maior invencibilidade da competição no atual momento. Fortaleza que é o terceiro colocado na competição nacional, e a vitória contra o Cruzeiro ainda se deu sem Hércules, Pochettino e Lucero, jogadores super importantes. Só para completar sobre o Lion, o time está negociando a compra de Jorge Mora, meio atacante de 18 anos de idade, que pertence ao paraguaio Sol de América. Aquisição de 50%, com mais uma opção de 30%. Bora falar ainda sobre o Arsenal, que cogita a proposta de 25 milhões de euros por uma joia do Internacional. Trata-se de Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos de idade. Se confirmado, o negócio pode salvar as contas do Colorado, que fez uma série de investimentos altos, imaginando ser competitivo na temporada, o que não aconteceu. A saideira do giro de notícias, Marcelo Galhardo foi anunciado como novo técnico do River Plate. Ele chega para o lugar do Demichelis e imagina-se que a partir de agora o River volte a ser forte como era nos tempos de Marcelo Gallardo. Bora falar agora sobre o Flamengo com duas informações importantes. Primeira delas, a chance de o Fla embolsar um caminhão de dinheiro vindo da Inglaterra. É que João Gomes, atleta revelado pelo clube e hoje no Wolverhampton, interessa ao Manchester United. De acordo com o jornal Daily Mail, o United já ofereceu 40 milhões de libras ou 288 milhões de reais para que o negócio saia. O Wolverhampton, por sua vez, pede 60 milhões de libras ou 432 milhões de reais. Por que o Flamengo tem que ficar atento a essa história? Rubro-negro tem 10% do valor de uma venda futura, mais 4% do mecanismo de solidariedade, ou seja, 14% de qualquer operação. Se esses 432 milhões forem decisivos para a negociação, o Fla ficaria com 60 milhões e 400 mil reais. Vale a lembrança de que uma das parcelas da venda do João Gomes ao Wolverhampton, que foi paga no fim do mês passado, ajudou o Fla a desembolsar a grana para a compra do terreno no gasômetro. A última sobre o Flamengo, essa não tão boa. Claudinho, de fato, não será contratado.
Na tarde dessa segunda-feira, um portal russo chegou a afirmar que o Zenit tomou a decisão de não mais negociar com o Flamengo. E na manhã dessa terça-feira, o Guilherme Miranda, representante do atleta, confirmou a história, disse que as tratativas estão encerradas. O Fla vai precisar buscar uma outra alternativa para essa posição. Quero falar agora sobre o processo de fritura interno e externo contra Gabriel Milito. O técnico do Atlético já não é mais unanimidade dentro do elenco, entre os acionistas e especialmente entre torcedores do Galo. Nicola, dá para imaginar que ele seja demitido a qualquer momento? Não. Ele vai precisar sofrer alguma grande derrota para correr esse risco. Uma eliminação diante do CRB dentro de casa na Copa do Brasil, por exemplo, seria o prato cheio para que ele corresse enorme risco de demissão. Técnico contratado em março, com início bastante legal, mas que vem caindo de produção. São 30 partidas, 14 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Salário alto, 250 mil dólares por mês. Com a alta do dólar, isso equivale hoje a 1 milhão e 400 mil reais mensais. Está entre os 5 técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Só para completar, vale a lembrança de um enorme fantasma pro Milito. O Cuca desempregado é sempre um problema pro treinador atleticano. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Quanto Pedrinho BH pagou para comprar a SAF do Ronaldo Fenômeno? 3 meses atrás, quando o negócio foi fechado, vários portais cravaram as cifras de 600 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa da associação que faz parte, tem papel importante dentro da associação do Cruzeiro. Ela teve acesso ao contrato de compra por parte do Pedrinho BH e ela me informou que o negócio foi fechado por 250 milhões de reais com pagamentos em 11 anos. Mas, porém, contudo e todavia, vale contar também que o Ronaldo vai ter direito a uma propriedade que pertencia ao Pedrinho BH. Não tenho a mínima ideia de qual o valor dessa propriedade, que se soma aos 250 milhões em 11 anos. Só para completar, Nicola, então quer dizer que o Ronaldo teve prejuízo, já que comprou o Cruzeiro por 400 milhões? Não, o Ronaldo teve lucro. A verdade é que, enquanto dono da SAF do Cruzeiro, o ex-jogador de futebol investiu cerca de 200 milhões de reais. O restante veio de receitas que o próprio Cruzeiro produziu. Só para completar mais uma informação importante, o acordo entre Ronaldo e Pedrinho BH ainda prevê um desconto no valor da compra da SAF, caso receitas que estão programadas ou dívidas que não foram imaginadas apareçam. A explicação que essa pessoa do Cruzeiro me deu sobre essa situação é a seguinte, abre aspas, são como cláusulas indenizatórias. Se alguma frente não trouxer em percentual receitas conforme declarado ou apareça alguma despesa não informada, acaba diminuindo o valor das parcelas, fecha aspas. E você entende que o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, fez bom negócio? Vale a lembrança de que 250 milhões de reais para alguém cuja fortuna estimada é de no mínimo 8 bilhões de reais parece ser uma enorme pechincha. Ou não? Já usa o espaço para comentário e deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Pedrinho, ex-jogador do Galo que está vivendo uma situação bastante triste na Ucrânia. Só para lembrar, ele estava emprestado ao Atlético até metade do ano, foi devolvido ao Shakhtar, que não aceitou a extensão da prorrogação do empréstimo. Pois bem, o Shakhtar prometeu ao Pedrinho que o time ficaria em Lviv, na fronteira com a Polônia, mais longe dos confrontos contra a Rússia. Mas, depois da estreia no campeonato ucraniano, vitória por 5-0, a delegação do Shakhtar permaneceu em Kiev, na capital da Ucrânia, que foi bombardeada nessa segunda-feira. Pedrinho ligou desesperado de um bunker, onde o clube estava hospedado, tentando se proteger dos ataques russos, e nessa ligação por telefone ao Will Dantas, o Pedrinho relatou a vontade dele de ir embora o mais rápido possível, situação vivida também por outros brasileiros do Shakhtar. O clube ucraniano conta com Vinícius Tobias, Marlon Gomes, Kevin, Neverton, Egnaldo e um outro atleta que também chama Pedrinho. Bora falar agora sobre o São Paulo, repercutindo uma informação do jornal Olé, da Argentina, publicada na noite dessa segunda-feira, dando conta de que o tricolor tem um pré-contrato assinado com o Paul Fernandes. Só para você entender essa história, antes de colocar a posição do São Paulo. De acordo com o Olé, Paul Fernandes não vai renovar o contrato com o Boca Juniors, o vínculo se encerra em dezembro. E o Paul já deixou claro para os dirigentes do Boca que vai embora em 2025 e tem um acordo encaminhado com o clube brasileiro. O Olé apurou junto a fontes no Boca
que esse acordo é com o São Paulo. Ele já teria assinado um pré-contrato que permite a ele sair de graça do clube a partir de 1º de janeiro. Foi atrás de uma fonte no São Paulo, a mesma que na sexta-feira da semana passada havia me assegurado que o Paul Fernandes não fazia mais parte dos planos. O pessoal assegura que esse pré-contrato entre São Paulo e Paul Fernandes não procede. A justificativa do tricolor é de que o volante argentino de 32 para 33 anos de idade interessaria para agora, momento em que Alisson e Pablo Maia se recuperam de contusão. Para 2025, momento em que os dois já estarão de volta, o Paul deixa de ter sua validade. O São Paulo ainda está acertando a prorrogação do contrato com o Luiz Gustavo e tenta fechar a compra do Thiago Mendes junto ao Al Rayyan. Então, o que pode estar por trás dessa informação do Olé? Diante da negativa do São Paulo e de uma confirmação de que o Fortaleza tem sim interesse em fechar com o volante argentino, talvez a informação que chegou ao Olé tenha um ruído apenas na parte final. De fato, o Paul Fernandes não vai renovar o contrato com o Boca. De fato, o Paul Fernandes já tem conversas avançadas com um clube brasileiro, mas ao que parece esse clube brasileiro é o Lion ou Fortaleza, que segue no mercado em busca de melhora do seu elenco. Bora falar agora sobre o Corinthians, muito, mas muito ameaçado de rebaixamento. Os matemáticos colocam o Corinthians como um dos favoritos ao descenso. Só para contextualizar. De acordo com Tristão Garcia, dono do site Infobola, e há bastante tempo trabalhando com contas, com matemática no futebol, o Corinthians tem 57% de chances de rebaixamento depois da rodada catastrófica do fim de semana, em que o Corinthians empata em 2-2 com o Juventude e vê Vitória, Grêmio e Fluminense ganharem suas partidas. Já para a Universidade Federal de Minas Gerais, também na área de matemática, o Corinthians tem 55% de chances de rebaixamento. Para os dois casos, da UFMG e do Tristão Garcia, só o Atlético Goianiense praticamente rebaixado com 12 pontos e o Cuiabá tem mais chance de cair do que o Corinthians. Só para piorar a situação do Timão, Fluminense e Grêmio, que eram candidatíssimos ao rebaixamento, demonstraram força nas últimas rodadas e vem conseguindo uma série de bons resultados. O Flu vem de 4 vitórias seguidas. O Grêmio, mesmo jogando com um time misto para reserva, venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada por 2-0. Diante desse cenário, dá para dizer que o Corinthians vai precisar de 25 dos 51 pontos que ainda disputa daqui até o fim da Série A. Isso equivale a dizer que vai precisar de um aproveitamento de quase 2 pontos a cada rodada. Campanha de time que briga por título ou então por vaga em Libertadores da América. Com esses 25 pontos somados aos atuais, o Corinthians chegaria a 45 pontos, a meta para quem briga para fugir do rebaixamento. Só para completar sobre o Timão, deixa eu dar uma atualizada em relação a reforços. Gonzalo Plata praticamente descartado. A verdade é que o Al Saad, lá do Catar, tem muita desconfiança em relação à capacidade do Corinthians em fazer os pagamentos e tem criado uma série de empecilhos para que essa negociação avance. O empresário do atacante Alex Arce, paraguaio de 29 anos de idade, ele se chama Miguel Garep. Ele deu uma entrevista nas últimas horas lá no Equador afirmando que o Corinthians de fato fez proposta oficial à LDU e aguarda por uma posição do time equatoriano para saber se essa história avança ou não. Em relação a Cuellar, tudo segue na mesma. O Corinthians tem um acordo com o volante colombiano, falta sim do Al-Shabaab da Arábia Saudita. Também estou atrás de mais atualizações sobre Henrique, lateral esquerdo, que pertencia ao Lyon, está livre no mercado, foi oferecido e agradou aos dirigentes alvinegros. Curtiu o vídeo? Esquece de deixar like? Não esquece de deixar like, já se inscreve no canal e comente sobre o que quiser. Abraço, tchau!